Olá, nós viemos hoje para mais uma aula, né? Estamos aqui para ver sobre estatística. É um conteúdo que é bastante usado no dia a dia, né? Ele trata várias situações do cotidiano, como pesquisas, né? Como estudos na área da ciência, tecnologia, estudos na nossa área das escolas, né? Estatística de aprovação, de reprovação. Então, tudo que hoje em dia a gente pensar em dados, a gente tem um conteúdo de estatística aí pelo meio, né? E esse conteúdo, ele traz várias ferramentas, né, que são necessárias para a gente encontrar esses dados, né? Mais à frente, na próxima aula, a gente vai estar vendo também como o estudo das estatísticas se dá com as tabelas, com os gráficos, né? Então, nesse início, é mais mesmo o conceito, quais são as ferramentas utilizadas na estatística, né? Os tipos de cálculo que a gente utiliza para estar encontrando, né? Então, nós vamos ver aí, eu vou passar para vocês aqui agora o conceito. Então, vamos lá. Então, estatística, né? Então, quando a gente fala em estatística, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são gráficos, retas, né? Números gráficos que a gente vê, porcentagem, números e dados, e falando de política, de status aí de como anda as infecções pelo coronavírus e por várias outras doenças, né? Então, tudo isso envolve estatística, né? E é necessário vários estudos para chegar a esses resultados. Então, vamos lá, para a nossa definição primeiro. Então, o que é estatística? É a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação dos dados experimentais, né, e pela extrapolação dos resultados. O que é extrapolação? É condensar esses resultados, né? Ver a que resultados nós chegamos, né? De acordo com a amostra, né, que foi coletada para a população. Então, o primeiro item aí que nós devemos identificar, o que é uma população para a estatística? Né? Para a estatística, população é qualquer conjunto, não necessariamente de pessoas, que constitui todo o universo de informação que se necessita. Um exemplo aí, ó. Se uma empresa, né, o diretor gostaria de saber se os funcionários estão satisfeitos com os benefícios, então a população de estudo, nesse caso, são os funcionários dessa empresa. Então, a população na estatística é todo aquele que vai ser pesquisado, né? A quem vai atingir essa pesquisa, né? Então, isso é uma população. Agora, há algumas situações em que a população que a gente identifica, ela é muito grande. Né? Então, para isso, é necessário que a gente tenha o quê? Uma amostra, né? A amostra, né, corresponde a um grupo que representa essa população, certo? Por exemplo, uma rádio tem o interesse de saber como está a sua audiência com os ouvintes no trânsito. Teria como a gente fazer essa pesquisa com todos os motoristas? Seria quase impossível, né? Então, por isso, a gente escolhe uma amostra, né, dessa população. A população são quem? São os motoristas. Agora, a amostra, aí a gente vai identificar quem é essa parte da população que nós vamos estar fazendo essa entrevista, né? Então, buscamos aí uma amostra dessa população. Significa que vamos perguntar somente a alguns motoristas, né? Qual rádio eles preferem. Então, a amostra é parte da população, um pedaço, né? Significativo, que dê para a gente ter algum resultado concreto, tá? Então, olha aí, um exemplo prático aí, ó. Nós temos um grupo, né? Que é a população. E desse grupo nós vamos tirar uma parte, que no caso nosso seria chamado de amostra. Então, por isso que às vezes nas pesquisas falam assim, essa pesquisa foi feita por amostragem. Ou seja, não foi pesquisado com todos os interessados, foi pego alguns deles, tá? Então, vamos aí. O que a gente pesquisa? Como que são essas pesquisas, né? São chamadas de variáveis. Né? Quando eu quero pesquisar alguma coisa, eu me refiro a uma variável. Que variável eu estou pesquisando, né? Então, mas para isso a gente tem que entender
o que é uma variável na estatística, né? Então, vamos lá. Uma variável pode ser classificada, né, de acordo com a informação. Ela pode ser quantitativa ou qualitativa, tá? Então, essa variável, ela vai depender da informação que se quer retirar, tá? Então, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Vamos ver aí, separadinho. Então, a variável quantitativa é aquela que mede quantidade. Por exemplo, um item de idade, altura, preço, quantidade de vendas. Então, tudo que se referir a uma quantidade, nós estaremos nos referindo à variável quantitativa. Temos também a variável qualitativa, que é aquela que mede uma qualidade do indivíduo, né? Pode ser separada em categorias, por exemplo, sexo, se é masculino ou feminino, nível de escolaridade, se é fundamental, médio ou superior, satisfação, se está baixa, média ou alta, e assim nós temos outros exemplos, né? Então, tudo que se refere a uma qualidade, né, que eu possa estar caracterizando um produto, um item ou alguém, então isso é uma variável qualitativa, tá? E tudo que se refere à quantidade, né, que eu estou relacionando números, né, valores, quantidades, eu tenho uma variável quantitativa. Agora, dentre essas duas variáveis, nós ainda temos uma outra divisão entre elas. Tá? Se uma variável é quantitativa, ela ainda é reclassificada. Como assim? Vamos ver agora. Nós temos aí, ó, uma variável quantitativa, ela pode ser contínua. O que é uma contínua? É aquela que expressa uma medida com um valor real. Por exemplo, peso e altura. Né? Está relacionando um valor real ali. Então, eu tenho lá, você pesa 35 quilogramas, né? Você tem 1,65 m de altura. Então, isso representa um valor real. Então, é um exemplo de variável quantitativa contínua. Agora, temos também a variável quantitativa discreta. O quê? Ela expressa o valor de uma contagem. Por exemplo, idade, quantidade de televisores numa casa, quantidade de habitantes de uma cidade. Né? Por exemplo, é um valor exato, sem, vamos dizer assim, sem nenhuma especificidade de pessoa para pessoa. Né? Ela vai ser um valor generalizado. Né? Eu não vou ter um valor específico para cada um. Tá? Então, é uma coisa assim que é mais geral. Eu posso dizer isso para vocês. Agora, as variáveis qualitativas, nós temos, né, que considerar elas também como classes. Ela pode ser chamada de qualitativa nominal ou qualitativa ordinal. De que forma é isso? Uma qualitativa ordinal. Quando eu falo ordinal, estou me referindo à ordem. Né? Então, é aquela que separa os indivíduos em classe. Né? Como, por exemplo, nível de escolaridade. Quando eu digo que é fundamental, médio, superior. Ela tem uma sequência a seguir. Não tem como eu fazer o ensino médio sem ter feito o fundamental. Não tem como fazer o ensino superior sem ter feito o ensino médio. Então, ela segue uma ordem. Né? Você tem que seguir uma certa ordem. Tá? Agora, quando ela é uma qualitativa nominal, é aquela que separa os indivíduos, né, que não estabelece ordem. Por exemplo, se ela é do sexo feminino, masculino, qual o esporte que ela prefere, né, a cor dos olhos, cabelo. Então, isso aí não é uma coisa que tem uma ordem a ser seguida. Agora, quando você tiver uma ordem que seguir, então ela é uma qualitativa ordinal. Quando não tem ordem a seguir, é uma qualitativa nominal. Ok? Então, é isso aí em relação às variáveis, tá certo? Olha aí um esqueminha para você identificar aí, ó, bem legal. Nós temos aí a variável, é quantitativa ou qualitativa. Quantitativa, discreta, contínua. Qualitativa, nominal, ordinal, tá? Então, a discreta, lá em cima, é quando eu tenho um valor generalizado. A contínua, quando eu tenho um valor real, né, específico. A qualitativa nominal, quando não requer nenhuma ordem, eu posso ter aleatório. Agora, a qualitativa ordinal, ela tem uma ordem a ser seguida, tá?
É isso aí. Agora, onde eu encontro estatística no cotidiano? Como eu disse para vocês no início, né, em quase tudo, hoje em dia, a gente vê estatística. Né? A gente tem estatística em quase todas as situações do nosso dia a dia. Olha aí, ó, quando eu faço uma pesquisa eleitoral, quando eu quero ter um controle de tráfego, um planejamento urbano, controle de qualidade, né? Quando eu estou me referindo a um plebiscito, né, de desarmamento, seja de que for, né, um lugar melhor para eu expor os produtos na prateleira, estudo sobre a poluição, avaliação de imóveis, audiência de TV, né, até as linhas de defesa de um país, elas precisam da estatística. Né, elas precisam ter esses dados para poder continuar fazendo o planejamento, né? Então, a estatística serve para isso, para a gente atuar em planejamentos, né? Fazer planejamentos específicos para cada situação que a gente quer. Tá? Então, vamos continuar. No estudo da estatística, nós temos dois elementos, né, fundamentais. Nós temos aí frequência. A frequência absoluta e a frequência relativa. O que cada uma delas nos diz? A frequência absoluta é o valor exato, número de vezes que o valor variável é citado. Então, se eu tenho lá que tem 5 pessoas de olho verde, 10 pessoas de olho castanho, 3 pessoas de olho azul, então esse número, né, 3, 10, 4, é a minha frequência absoluta, que é a quantidade em número. Agora, a frequência relativa é quando eu pego esse número e transformo ele em porcentagem, certo? Ou seja, eu pego esse valor e calculo quanto ele está relacionado a 100%. Né? Então, a frequência absoluta é o valor exato em número e a frequência relativa é o quanto esse número representa do total. Ou seja, é o valor em porcentagem, tá bom? Da frequência relativa, da frequência absoluta. Agora, para a gente identificar, né, todos esses itens de estatística, nós temos aí as medidas de tendência central. O que são essas medidas? São as medidas de posição. Que posição que esse elemento está relacionado a determinada pesquisa, né? Então, nós temos aí, são 3. Média, moda e mediana. Tá? Então, são esses 3 elementos aí que a gente utiliza para chegar a esses resultados, né, que nós mais precisamos aí na estatística. Então, vamos lá. Separadinho, vamos estudar eles aí. Então, as medidas de tendência central, também conhecidas como medidas de posição, tá? Nós temos a média aritmética, né? Ela é uma medida de tendência central, somatória dos valores dos elementos, dividida pelo número de elementos, tá? Mais à frente eu vou estar mostrando para vocês a fórmula certinha para você calcular a média aritmética. A próxima. A média aritmética ponderada. Ela funciona basicamente como a média aritmética, só que nesse caso nós temos pesos. Ou seja, para cada elemento que nós precisamos encontrar, nós temos um determinado peso que é calculado em cima desse valor. Tá? Então, é o somatório dos valores dos elementos, multiplicado pelos seus pesos, dividido pela soma dos pesos atribuídos. Então, também vou estar mostrando para vocês essa diferença aí. Tá? A moda. Então, a moda é o valor, né, de maior frequência em uma série de dados, ou seja, aquele que mais se repete. Então, se eu tenho lá pessoas que têm 14 anos, eu tenho 2. Eu tenho 3 pessoas que têm 15 anos. Eu tenho 4 pessoas que têm 16. Então, a minha moda, nesse caso, é a idade 16, porque a quantidade maior de pessoas é com essa idade. Então, a moda, na verdade, é aquela que mais se repete, a quantidade de vezes, né, em relação a uma frequência de dados. Tá? Agora, a mediana. A mediana é a medida central. Quando a gente fala em mediana, gente, tem um detalhe riquíssimo que a gente não pode esquecer, que é ter esses valores em ordem crescente ou decrescente, para a gente encontrar o termo central, tá? Você sempre tem que pôr em ordem crescente ou em ordem decrescente para você encontrar a mediana corretamente, ok? Então, aí nós temos a fórmula da média aritmética, né, que eu vou somar todos os valores que eu tenho,
e dividir pelo total de valores, tá? Então, eu vou somar todos os que eu tenho, dividido pela quantidade que eu tenho, tá? Se eu tenho 10 números aqui, eu vou somar os 10 e dividir por 10. Se eu tenho 6 números, eu vou somar todos eles e dividir por 6. Tá? Se eu tenho 2, eu vou somar os 2 e dividir por 2. E assim por diante. Agora, a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, hoje em dia, ela é mais usada em tabelas, né? Em tabelas, quando a gente tem vários valores, né, de um mesmo dado. Por exemplo, aí, ó, ela era utilizada antes muito nas escolas, né, para o cálculo das médias. Aí eles tinham assim, no primeiro bimestre o peso é 1, no segundo bimestre o peso é 2, no terceiro bimestre o peso é 3, né, no quarto bimestre o peso 4, no final somava e dividia por 10. Né, hoje em dia a média das escolas é uma média aritmética, né, que é somada as 4 médias dos bimestres dividido por 4. Mas antes era calculada uma média ponderada, né? Cada bimestre tinha um peso diferente. Então, o que não podemos esquecer é que na média ponderada, aqui embaixo, a gente tem que somar os pesos, né? A quantidade que nós temos deles aí. Ok? A mediana. A mediana, como eu disse para vocês, é o termo central, né? Então, ele é o termo do meio, aquele mesmo que está exatamente no meio. Então, eu tenho 2 casos aqui de mediana. Um com quantidades ímpares, né? Se você contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, certo? Então, aqui eu tenho um número ímpar de números. Então, se eu for eliminando aqui, ó, o primeiro e o último, primeiro e o último, primeiro e o último, eu vou sobrar quem? O 7. Então, nesse caso aqui, o 7 é a minha mediana, ou seja, é o termo central desses aqui. Observe que eu tinha dito para vocês que eu tenho que colocar em ordem crescente, né, ou em ordem decrescente. Por quê? Senão eu não vou ter o termo correto, tá? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, quando eu coloco eles em ordem crescente aqui, eu não vou ter um termo aqui no meio, certo? Então, eu vou calcular a média entre esses 2 termos do meio. Esses 2 termos centrais, tá? Então, eu vou calcular a média entre o 5 e o 6. Então, a minha mediana é 5,5, tá? Então, a diferença é só essa na mediana, que se for quantidade ímpar, você vai ter um termo central, é aquele. Agora, se for quantidade par, você vai ter que pegar os 2 termos centrais, somar e dividir por 2, tá bom? Então, é isso aí. Vamos resolver um exemplo para a gente ver como que é. Então, vamos lá. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade dessa equipe? Então, ele pediu a média aritmética, né? Então, nós vamos calcular. Então, nós vamos somar as idades, né? 28, 27, 19, 23 e 21. Então, eu tenho 5 jogadores. Então, eu vou somar eles, as idades deles, dividir por 5. Então, nós temos aí, ó, somando aqueles números lá em cima, nós vamos ter 118. 118 dividido por 5 vai dar 23,6. Então, a média de idades desses jogadores é 23,6. Tá ok? Então, esse é um exemplo aí de cálculo de média. Vamos ver agora esse aqui. Em uma sapataria, durante o dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda e da mediana dessa amostra? Observe. A moda, pessoal, eu tenho que pegar aquele que mais se repete, ou seja, qual foi o número mais vendido, certo? Então, vamos primeiro colocar todos em ordem aqui, para a gente já identificar, ó. Eu tenho um 34, eu tenho um 35, eu tenho 3, 36, eu tenho um 37, 2, 38, um 39, um 40 e um 41. Então, pessoal, observando aí os números vendidos, notamos que o 36 teve a frequência maior, foram 3 pares de sapatos vendidos, né? Então, a nossa moda é igual a 36.
Tá? Então, calculamos aqui a moda. É só você observar aquele que mais apareceu, tá bom? Agora vamos ver a mediana, ó. Eles todos estão aqui em ordem crescente, né? Então, vamos eliminando, ó, o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, e assim por diante. O nosso termo central aqui, então, vai ser o termo 37. Então, né, eliminando os valores das extremidades, chegaremos ao termo central, que nesse caso é o 37. Então, a nossa mediana vai ser o número 37. Então, observe que a média, nós não calculamos, né? A moda é 36, porque foi o par, a quantidade de pares que mais foi vendido. E a mediana, que é o termo central, que nesse caso foi o 37. Sempre lembre de colocar em ordem crescente. Uma observação aí, ó. Na mediana, quando for quantidade de pares, né, devemos pegar os dois termos centrais e calcular a média entre eles, como eu havia dito, ó. Eu vou pegar o elemento 1 mais o elemento 2, somar e dividir por 2. Então, esse aí é o cálculo da média, da moda e da mediana, tá? Então, estudo aí de variáveis, né, todos eles se são divididos em qualitativa e quantitativa. Depois, o cálculo de média, moda e mediana. Então, tudo isso aí, né, tá em resumo para vocês. E é hora agora, né, da gente fazer alguns exercícios relacionados a esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular, vamos fazer nosso exercício e até a próxima aula. Obrigada.